Saulo de Tarso, conhecido mais tarde como o apóstolo Paulo, é uma das figuras mais complexas, fascinantes e influentes da história do cristianismo. Nascido na cidade de Tarso, na Cilícia, atual sul da Turquia, ele cresceu em um ambiente culturalmente rico e diversificado. Tarso era uma cidade cosmopolita, famosa por sua universidade, comparável às de Atenas e Alexandria, o que nos dá pistas sobre o ambiente intelectual em que Paulo foi criado. Ele nasceu judeu da tribo de Benjamim, mas também era cidadão romano, um privilégio raro e de grande valor naquela época. Desde jovem, Paulo foi educado de acordo com a tradição farisaica, sob a tutela do renomado mestre Gamaliel, um dos mais respeitados rabinos do Sinédrio, em Jerusalém. Isso o tornava não apenas um erudito das escrituras hebraicas, mas também alguém extremamente zeloso pela lei de Moisés e pelas tradições judaicas. Foi esse zelo que o levou a perseguir com violência a igreja nascente, acreditando estar servindo a Deus ao reprimir o que ele considerava uma seita perigosa. Paulo aparece pela primeira vez nas Escrituras durante o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão. Ele não apenas consentia com sua morte, mas guardava as vestes dos que o apedrejavam. A Bíblia relata que ele respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, Atos 9:1, e que obtinha cartas de autorização do sumo sacerdote para perseguir cristãos em Damasco. Mas no caminho para essa missão, sua vida foi radicalmente interrompida por uma visão sobrenatural. Uma luz intensa brilhou ao redor dele e ele ouviu a voz de Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:4. Esse encontro mudou tudo. Cego pela glória da luz, foi levado a Damasco, onde ficou 3 dias sem ver, jejuando e orando. Um discípulo chamado Ananias, enviado por Deus, foi até ele, impôs as mãos e orou. Imediatamente Paulo recuperou a visão, foi batizado e começou a pregar que Jesus era o Filho de Deus. A conversão de Paulo é uma das mais impactantes de toda a Bíblia. O que torna essa história ainda mais notável é que ele não apenas se arrependeu, mas se tornou um dos maiores proclamadores do Evangelho de Cristo. Em vez de destruir a igreja, ele dedicou toda a sua vida para edificá-la. Desde o início de seu ministério, enfrentou intensa oposição, perseguições, prisões e sofrimento. Mas nada disso foi capaz de deter seu amor por Cristo e pelo Evangelho. As viagens missionárias de Paulo estão entre os maiores feitos da história da fé cristã. Ele viajou milhares de quilômetros a pé, de navio e até sob custódia de soldados romanos, para levar a mensagem do Evangelho por todo o Império Romano. Durante essas jornadas fundou igrejas, treinou líderes, enfrentou multidões hostis, foi apedrejado, naufragou e passou fome, mas nunca desistiu. Na sua primeira viagem missionária junto com Barnabé, Paulo evangelizou em Chipre e na região sul da Galácia, onde enfrentou resistência tanto de judeus quanto de gentios. Em Listra, foi confundido com um deus após curar um homem coxo, mas logo depois a multidão se voltou contra ele e ele foi apedrejado e deixado como morto. Atos 14. Mesmo assim, levantou-se e continuou a pregar. Na segunda viagem missionária, Paulo foi acompanhado por Silas e mais tarde por Timóteo e Lucas. Foi nesse período que ele teve a visão do homem macedônio, que o chamou para pregar na Europa. Em Filipos foi preso e açoitado, mas mesmo na prisão louvou a Deus, o que resultou em um terremoto que abriu as portas da prisão. O carcereiro, tocado pelo milagre, se converteu com toda a sua família. Durante a terceira viagem missionária, Paulo se concentrou principalmente em fortalecer as igrejas já fundadas. Passou cerca de 3 anos em Éfeso, onde sua pregação causou tamanha transformação que muitos abandonaram a idolatria. A cidade, famosa por adorar a deusa Ártemis, quase entrou em colapso econômico, pois os artesãos que vendiam ídolos começaram a perder lucro, levando a uma revolta contra Paulo. Em Jerusalém, ao retornar, Paulo foi preso após ser acusado falsamente de profanar o templo. Sua condição de cidadão romano o salvou da morte imediata e lhe garantiu o direito de apelar a César. Foi assim que, como prisioneiro, ele foi levado para Roma, onde ficaria em prisão domiciliar por 2 anos, recebendo visitantes e escrevendo cartas.
É nesse contexto que surge a majestosa e profunda Carta aos Romanos, escrita por Paulo por volta do ano 57 d.C., enquanto estava em Corinto. Essa carta foi enviada a uma igreja que ele ainda não havia visitado, mas que era extremamente importante. Roma era a capital do império, o coração político, militar e cultural do mundo. Uma igreja sólida ali poderia ser a base para a evangelização do Ocidente, incluindo a desejada missão de Paulo à Espanha. A Carta aos Romanos é considerada por muitos teólogos como a mais completa e profunda exposição do Evangelho de Cristo. Ela trata dos temas centrais da fé cristã de maneira sistemática, começando com a condição universal do pecado, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Em seguida, apresenta a solução divina, a justificação pela fé, oferecida gratuitamente por meio da graça de Deus, por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Paulo argumenta que nem a lei, nem as obras podem justificar o homem diante de Deus, mas apenas a fé, como no exemplo de Abraão, que creu e isso lhe foi imputado como justiça. Ele destaca que a salvação é tanto para judeus quanto para gentios, e que Deus sempre teve em mente a redenção de todas as nações. Nos capítulos 6 a 8, Paulo explica como essa nova vida em Cristo transforma o cristão. A morte com Cristo significa também viver com Ele. Ainda que haja luta contra o pecado, o Espírito Santo nos capacita a viver em santidade. Em Romanos 8, um dos capítulos mais poderosos da Bíblia, ele declara que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro. Os capítulos 9 a 11 tratam do papel de Israel. Paulo demonstra profunda dor pela incredulidade do seu povo, mas ensina que Deus ainda tem um plano soberano para eles. Ele afirma que o endurecimento de Israel é parcial e temporário até que a plenitude dos gentios entre e então todo o Israel será salvo. Romanos 11:26. Nos capítulos finais, Paulo se volta para questões práticas. Ele exorta os cristãos a viverem como sacrifícios vivos, transformados pela renovação da mente, agindo com humildade, amor e serviço. Dá orientações sobre o relacionamento com o governo, sobre como lidar com diferenças dentro da igreja e termina com uma série de saudações pessoais que revelam o quanto ele valorizava cada pessoa na comunidade cristã. Curiosamente, embora Paulo ainda não tivesse estado em Roma quando escreveu a carta, ele já conhecia muitos irmãos e irmãs que estavam lá, o que mostra o alcance da sua missão e a rede de discípulos que se formava. Entre os citados estão Priscila e Áquila, que haviam trabalhado com ele em Corinto e Éfeso, mostrando a profunda comunhão e cooperação entre os cristãos da época. A Carta aos Romanos influenciou profundamente a história da igreja. Foi por meio dela que Agostinho foi convertido. Séculos depois, Martinho Lutero encontrou nela a doutrina da justificação pela fé, dando início à Reforma Protestante. João Wesley também teve seu coração estranhamente aquecido ao ouvir um sermão baseado em Romanos. A vida de Paulo, desde sua dramática conversão até sua morte como mártir em Roma, é um testemunho do poder transformador do Evangelho. A Carta aos Romanos permanece como um legado teológico e espiritual incomparável, uma joia do Novo Testamento que continua a moldar mentes, corações e nações. Ela nos ensina que a salvação é um dom gratuito, que a graça é maior do que o pecado e que nenhuma força neste mundo pode nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. E tudo isso foi proclamado com coragem e paixão por um homem que um dia perseguiu a igreja, mas que se tornou seu maior apóstolo. A história de Paulo é a história do poder de Deus em ação, e sua carta aos Romanos é o Evangelho em sua forma mais pura e gloriosa. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com alguém que também precisa conhecer mais da palavra. E se ainda não é inscrito, aproveita agora para se inscrever no canal e ativar o sininho, porque nos próximos episódios vamos explorar profundamente todas as cartas do apóstolo Paulo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.